Vamos abordar neste vídeo Take Profit, Stop Loss, tipos de ordem, ordem de mercado, ordem pendente, Buy Limit e Sell Limit, ordem pendente, Buy Stop e Sell Stop. Take Profit. O que é uma ordem Take Profit? Decidir quando sair de uma operação vencedora é tão importante quanto determinar quando sair de uma operação perdedora. Isso irá determinar o quão lucrativo você será no longo prazo. Uma ordem de Take Profit é usada para bloquear os lucros em uma operação especial. Quando você atingir um determinado lucro em uma posição aberta, a ordem Take Profit irá automaticamente fechar essa posição. Aqui eu tenho um exemplo de uma operação onde eu mostro onde foi a entrada, onde está o stop e onde está o alvo, também chamado de Take Profit. Então, quando o preço atingiu este alvo, ele atingiu o Take Profit e automaticamente fechou a operação. Inversamente, eu tenho um exemplo aqui de uma operação de venda, onde o Take Profit está aqui embaixo, que é o mesmo que alvo. A entrada da operação foi nessa região, stop um pouco acima, e quando o preço atingiu esse alvo ou esse Take Profit, a operação foi fechada automaticamente. É claro que quando eu digo automaticamente, você precisa definir esses pontos no gráfico, tá? Você precisa posicionar as suas saídas no gráfico. Sempre que você compra um par de moedas, o seu Take Profit ficará acima do preço atual de mercado. Exatamente como é mostrado aqui. Aqui foi a entrada, nessa região aqui, e o preço foi subindo. Preço acima da minha entrada. E inversamente, quando você vende um par de moedas, o seu Take Profit vai sempre estar abaixo do preço atual de mercado, como mostrado aqui. A entrada foi aqui e o preço sempre abaixo da minha entrada. Dica: a sua meta de lucro, Take Profit, será sempre maior que o seu Stop Loss. Você pode ver aqui nesses dois exemplos que a relação risco-retorno aqui é de 3 para 1, tá? O stop está bem pequenininho e a probabilidade de ganho 3 vezes maior que o tamanho do stop. Aqui também, 3 para 1. Possibilidade de perda de 1 para um ganho 3 vezes maior, ok? Stop Loss. O que é uma ordem Stop Loss? Uma ordem Stop Loss é uma ferramenta importante para a gestão de sua exposição ao risco. Essa ordem liquidará, fechará a sua posição quando as suas perdas na operação atingirem o preço pré-determinado do seu Stop Loss. Esse preço é o valor máximo que você pode chegar quando estiver perdendo dinheiro na operação. Então, antes de entrar em qualquer operação, você deve se perguntar o quanto você está disposto a perder nela. Este será o seu Stop Loss e pode ser medido em pips ou em valor financeiro. Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo de compra, onde o Stop Loss está aqui abaixo e eu arrisco perder 1 para ganhar 3 vezes o valor do meu risco. Aqui está o meu Stop Loss. Nesta operação, se o preço andasse contra mim, era esse o tamanho do meu risco, somente essa região em vermelho. E aqui uma operação de venda, onde eu também mostro no exemplo que a relação risco-retorno é de 3 para 1. Eu estou arriscando perder 1, que é essa região em vermelho, para ganhar 3, que é toda essa região em verde.
Então, se eu perdesse nessa operação, se o preço voltasse contra mim, se ao invés de descer, ele subisse, esse aqui era o tamanho do meu risco. Tipos de ordem. A ordem de mercado é provavelmente o mais básico e muitas vezes o primeiro tipo de ordem de Forex em que os operadores se deparam. Assim como o nome indica, ordens de mercado são negociadas no mercado. Isso significa que, se você quiser entrar no mercado Forex imediatamente, poderá negociar uma ordem de mercado e ser informado pelo preço em vigor. Tipicamente, cambistas e day traders confiam nas ordens de mercado para entrar e sair do mercado rapidamente, de acordo com sua estratégia. Nesse exemplo do Euro-USD, o bilhete abaixo, ou a boleta, mostra os preços ao vivo para comprar e vender. Uma ordem de mercado para comprar na 1.11216 seria executada imediatamente ao preço atual. Então, se eu fosse comprar 0.01, que é o tamanho do lote, de Euro-USD a mercado, eu clicaria aqui em comprar a mercado e seria esse o preço a pagar. O mesmo se aplica a uma posição de venda em 1.11205. Se eu quisesse vender um lote de 0.01 do Euro-USD a mercado, eu clicaria aqui em vender e esse seria o preço da posição. Tipos de ordem pendente. Ordem pendente é a ordem que o cliente dá para abrir uma posição de negociação na compra ou venda a um preço que se diferencia do preço atual do mercado. Tipos de ordens pendentes, buy limit e sell limit. Uma ordem buy limit é uma ordem para compra a um preço inferior ao preço atual do mercado, ou seja, a ordem é aberta abaixo do preço e depois o preço avança para cima. Então, nós temos aqui, quando vemos o candle colorido aqui, o preço atual, e nós queremos colocar uma ordem buy limit. Por quê? Porque eu quero esperar o preço chegar nesta região para eu comprar mais barato. Então, a ordem buy limit é posicionada abaixo do preço atual e temos que esperar que o mercado chegue nesta região para acionar a nossa compra buy limit. Já o sell limit é uma ordem para venda a um preço superior ao preço atual do mercado. A ordem é aberta acima do preço e depois avança para baixo. Da mesma forma, visualizamos aqui os candles coloridos em verde, onde está o preço atual, e eu quero esperar o preço avançar mais um pouco para cima, chegar numa região de resistência que eu julgo importante, e eu quero vender caro, vender lá em cima. Então, eu vou posicionar uma ordem nessa região de sell limit e vou esperar que o preço chegue até essa região para acionar a minha ordem de venda. As ordens sell limit e buy limit são executadas ao preço definido pelo cliente ou a um preço melhor. Ordem pendente. Ordem pendente é a ordem que o cliente dá para abrir uma posição de negociação na compra ou na venda a um preço que se diferencia do preço atual do mercado. Tipos de ordens pendentes: buy stop e sell stop. Buy stop é uma ordem para a compra a um preço superior ao preço atual do mercado, ou seja, a ordem é aberta acima do preço e ele avança para cima. Como vemos nesta figura,
o preço atual encontra-se nesta região, eu posso aguardar que o preço chegue nesta região e quando ele chegar nesta região, eu coloco a minha ordem de buy stop, sempre acima do preço de mercado. Sell stop é uma ordem para venda a um preço inferior ao preço atual do mercado. A ordem é aberta abaixo do preço e ele avança descendo. Aqui da mesma forma, vemos a figura, o preço atual encontra-se nessa região e quando ele chegar nesta região e eu vejo a probabilidade do preço continuar descendo, continuar avançando para baixo, eu coloco uma ordem de sell stop. Somente quando o preço atingir essa região é que essa ordem de sell stop será acionada e eu estarei na operação. As ordens sell stop e buy stop são executadas ao preço definido pelo cliente, exceto em caso de lacunas de preços, que é quando ocorrem os gaps. Nesse caso, a ordem pode ser executada pelo primeiro preço disponível no mercado. No próximo vídeo abordaremos análise fundamental indicadores 1, indicadores 2, análise fundamental e fonte da notícia e o impacto de uma notícia no gráfico. Até o próximo vídeo.